família perigo. Se você vai ser uma au pair, você com certeza já ouviu esse termo. Você sabe o que ele significa? Vem comigo que hoje eu vou te contar tudo o que você precisa fazer para evitar e reconhecer uma família perigo. Oi pra todo mundo, eu sou a Agatha e sejam bem-vindos ao Apressado. Esse canal é criado para eu compartilhar com vocês os meus delírios como uma intercambista pobre, porque só pode ser um surto da minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o que é uma host family perigo. Mas pra você saber o que é uma host family perigo, você precisa saber o que é uma host family. E o que é a host family? A host family nada mais é que a família anfitriã, que é a família acolhedora que vai te receber no programa de au pair, e a família pra quem você vai prestar o seu serviço de babá. Então a família pra quem você trabalha é a sua host family. E se você quer saber por que as host families contratam au pairs, se é realmente porque é mão de obra barata, ou se tem algum outro motivo especial, é só você clicar nesse vídeo depois que você terminar de assistir esse aqui. Eu já fiz um vídeo completo sobre quanto custa ter uma au pair e por que as famílias americanas escolhem ter uma babá estrangeira ao invés de uma nanny no país deles. Mas o que seria essa host family perigo? E por que você precisa se preocupar com isso? Uma host family perigo é aquela host family que te coloca numa situação de perigo. Meio óbvio. Mas tem alguns sinais de alerta que essas host families dão pra você descobrir se ela é realmente uma host family perigo, ou se você está numa host family, você não tá se sentindo confortável com a situação e acha que você está numa host family perigo. Ela vai sempre apresentar alguns desses sinais, alguns durante o Skype, alguns durante a sua convivência. É sempre em algum momento com eles. As famílias que podem ser consideradas uma host family perigo, que indicam que elas possam ser uma host family perigo, é aquela host family que durante o Skype você pede o contato da antiga au pair e ela não quer te passar. Porque se ela quer esconder alguma coisa de muito ruim aconteceu. E pode ser que a au pair tenha sido a parte perigosa dessa relação? Pode ser que sim, a au pair seja a parte perigosa dessa relação, seja uma au pair perigo, que é o nosso tema da semana que vem. Então se inscreve no canal pra você não perder na semana que vem, sábado às 18 horas, quando esse vídeo sair. Mas independente do que aconteceu, uma host family que teve au pairs e ela não quer passar o contato dessa antiga au pair, é porque alguma coisa aconteceu. Então esse é um sinal de alerta pra você verificar na sua futura host family. E já na sua convivência com eles, uma família perigo é aquela que vai abusar da sua boa vontade. Porque tudo bem você tirar a louça de vez em quando, você ajudar com o jantar, porque são coisas do dia a dia, você mora com essa família. Então são coisas que você normalmente vai fazer assim como eles vão fazer por você. Mas uma host family que te coloca pra cuidar do cachorro de segunda a sábado, que te deixa com eles quando forem viajar, ou que te fazem fazer todas as tarefas da casa, tipo lavar a roupa da família inteira, ou qualquer outra tarefa que não foi combinada com você, que não faz parte do cronograma de trabalho da au pair, é uma família que está te colocando numa situação ruim. Mas se essa situação evoluiu bastante, ela pode ser considerada uma situação de perigo. Então uma host family que abusa de você, que abusa da sua boa vontade, é uma host family perigo. Lembrando que isso precisa ser uma situação que está sendo abusiva. Não é tipo, pediram pra você tirar a louça hoje e eles estão sendo uma host family perigo. Então tem bom senso também. E uma host family perigo também é aquela que vai quebrar as regras do programa. Como eu disse, se eles estão te dando algumas tarefas que não foram combinadas com você, que não fazem parte do trabalho de au pair, eles estão quebrando as regras do programa. E se eles quebram uma regra, eles podem quebrar várias. Te colocar pra trabalhar mais de 45 horas por semana, fazer cuidar sozinha de mais de 5 crianças, que também é contra as regras do programa. Passou de 5 crianças, a família é obrigada a ter pelo menos 2 au pairs, uma au pair a cada 5 crianças. E sim, tem família que tem mais de 10 crianças. Eu não iria de jeito nenhum. Mas também é uma família perigo aquela que regula a sua comida ou que não te dá comida. Porque o que eu já vi de pessoas que passaram por essa situação, que tem que tirar do próprio salário para comprar comida, esse intercâmbio, não tá no gibi. São muitos relatos aqui no YouTube mesmo de pessoas que passaram por essa situação que vocês poderiam resolver com uma conversa, mas se não tá resolvendo com uma conversa, chama a sua LCC, chama o superior para poder resolver essa situação, porque eles não podem te negar comida. Dentro do pagamento da au pair já está descontada alimentação e moradia, e é por isso que a gente recebe tão pouco. Você não sabe quanto é o salário de au pair, fica em cima que tem tudo detalhado, pra lei de Massachusetts, tudo que envolve o salário da au pair. Então aquela família que tá ali colocando post-it na comida sempre, tratando de maneira passiva-agressiva, não comprando comida, por exemplo, quando eles vão viajar e te deixam sem nada na geladeira, isso é contra as regras do programa. E isso é definitivamente uma família perigo. E uma coisa que também é um sinal de alerta numa família perigo é aquela família que vai querer controlar tudo o que você está fazendo, que colocar como se você fosse uma das host kids. Porque por mais que eles vendam o programa pra gente, como se nós fôssemos ser parte da família, a irmã mais velha da criança que você está cuidando, não é bem assim que as coisas funcionam, porque pra você ser uma au pair, você precisa ter no mínimo 18 anos. Então você é uma adulta indo pra outro país. Você não é uma criança, você não precisa ficar compartilhando localização do seu celular, colocando AirTag no carro e verificando todo momento aonde você tá, controlando a sua vida. Isso é definitivamente uma família perigo. Porque se preocupar com você é uma coisa, controlar todos os seus passos é outra. Inclusive já é uma opinião aí que pra mim, família que coloca curfew presta. Pra mim, não estou dizendo família que coloca curfew é uma família perigo. Família que coloca curfew pra mim é uma família que não presta. Porque eu não sou a host kid. Não tem por que eu ter curfew, e é o toque de recolher pra você que nunca ouviu essa palavra. Tem mais palavras como essa no meu vídeo aqui de vocabulário de au pair. Todas as palavras que você precisa saber são palavras específicas que usamos nesse programa. Então uma família pra mim que quer que eu esteja em casa às 10 da noite, todos os dias antes do trabalho. Uma família pra mim que é bem babaca. Porque não que eu vá sair, mas se eu quiser, eu quero ter a liberdade de saber que eu posso fazer isso. Que não adianta
nada, tá em casa depois das 10 da noite, eles dão a desculpa de Ai, mas você tem que dormir o suficiente pra cuidar das crianças no dia seguinte. se eu estiver dentro do meu quarto e dormir 1 hora da manhã que eu tava lendo fanfic gay no Wattpad. Que liga, cara? Que liga? Sabe? Por que eles vão ficar controlando isso? Então, pra mim, na minha opinião, na minha visão, uma família que coloca curfew é uma família pau no cu. Não é uma família perigo, é só uma família babaca. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que também tem curiosidade de saber sobre as famílias perigos. E se você não gostou, deixa um dislike, deixa um comentário também, porque engajamento do mesmo jeito tá tudo ótimo. Vamos para mais características que fazem de uma família perigo ou que te dão um sinal de alerta pra você caracterizar ou não a sua host family como uma família perigo. Aquelas famílias passivo-agressivas que falam com você naquele tom de tipo, estou te acusando, estou reclamando de alguma coisa, mas estão fingindo ser gentil porque é o que socialmente aceita. Uma família que é passivo-agressiva com você, ela definitivamente vai se mostrar uma família perigo no futuro. Geralmente uma família perigo não é feita de apenas uma característica dessa lista que eu tô passando pra vocês. É uma lista maior, então se ela marcou mais de 3 pontos nessa lista, você já pode começar a considerar essa família uma família perigo. Um tópico assim que é super perigo, super perigo, é aquela host family que te coloca pra fora de casa. Acho que as histórias que mais viralizam aqui no YouTube são as histórias de meninas que foram ser au pair e foram jogadas pra fora de casa no meio da noite, de dia, não deixaram ela entrar pra pegar as malas. Então essa é 100% uma família perigo, aquela família que te coloca pra fora. Geralmente a família perigo que colocou uma au pair pra fora e vai procurar outra, ela não vai passar o contato dessa antiga au pair. Por isso é super importante você ter uma conversa com a au pair anterior, quando já tiveram au pair na casa, que essas situações assim aconteceram, eles não vão contar pra você. Então ter essa segunda opinião sobre a host family é bem importante. Mas se você vai ser a primeira au pair, você tem que segurar na mão de Deus e ir. Mas a família que te coloca pra fora é definitivamente uma família perigo. Porque como o próprio nome já diz, uma família perigo é aquela que te coloca em perigo. E não se ela te coloca pra fora de casa, você tá em perigo, você tá desabrigada. Enquanto eles deveriam ser a parte ali responsável, pelo menos por alimentação e moradia, por você naquele país. É responsabilidade da agência, mas é terceirizado ali pela host family. Então se ela te colocou pra fora, ela é uma família perigo, porque ela te colocou em uma situação de perigo. Se essas são as características de uma família perigo, o que não faz uma família perigo? Mas muita gente propaga aí como se fosse essa a verdade absoluta. A minha também não é a verdade absoluta. Comenta aqui embaixo o que você acha que faz ou não uma família perigo. Vou te contar o que eu acho que não faz uma família perigo. Você comenta aqui embaixo pra mim se você concorda ou discorda disso. Uma família que não te dá um carro não é uma família perigo. Porque um carro é um benefício, não é um requisito. Pode ser um requisito seu ter uma família, tenha um carro para au pair. Mas não é uma regra que eles precisam seguir. Eles não estão te colocando em perigo por não te fornecer um carro. Ela não é uma host family perigo só porque ela não te deu um carro. Ela tem que te fornecer transporte pra você. Por exemplo, você precisa dirigir as rosquitas, não vão te exigir que você tenha um carro pra poder fazer isso. E eles te exigirem, além deles serem muito babacas, eles são perigo pra caralho. Mas se você for fazer seu curso, por exemplo, eles têm que te fornecer um transporte. Não seja um Uber, cartão de metrô, ônibus, levarem você até esse curso. Isso é uma regra da agência, uma regra do governo, então eles precisam cumprir isso. Mas não é um requisito que eles te deem um carro, por exemplo. Então, eles não são uma família perigo por não te dar um carro. Assim como eles não são uma família perigo, sei lá, eles têm muitas kids. Tem famílias grandes e tá tudo bem. Tem au pair pra todas as famílias e tem famílias pra todas as au pairs. Como eu disse, é importante você ter os seus requisitos de família, o que você aceita, o que você não aceita numa família, pra você encontrar o match mais perfeito possível. Mas nem sempre isso é possível. Não é porque a família tem 5 kids que ela é uma família perigo. Elas são uma família com 5 kids. Pode ser que seja uma situação delicada pra você lidar com 5 crianças. Isso não quer dizer que eles são perigo porque eles simplesmente têm filhos demais. Mas isso não quer dizer que eles são uma família perigo só porque eles não têm televisão em casa. Assim como uma família que te faz trabalhar no fim de semana, que te faz não, que tem que trabalhar no fim de semana, porque te faz, parece que estão obrigando você a fazer esse trabalho no fim de semana. Mas o schedule é uma parte que você pode conversar durante o seu schedule. Então você não chega na família, na maioria das vezes, sem saber que você vai trabalhar no fim de semana. E quando acontece, é necessário só que você tenha uma conversa sobre isso, se você não se sentir confortável com esse schedule, você conversa com a sua host family, tenta negociar, e se não der certo, você tenta um roommate amigável para trocar pra uma família que tem um schedule melhor, porque ele mudou no meio do seu ano, que pode acontecer, as crianças vão pra escola, entram de férias, você tem direito a um fim de semana de folga por mês, mas não são todos que são obrigatórios. Você pode encontrar uma família que tenha esses fins de semana off, mas só porque eles precisam que você trabalhe no fim de semana, não quer dizer que eles são uma família perigo. Assim como não quer dizer que eles são uma família perigo se eles têm pets em casa. Eu já vi gente reclamando que a host family tinha um cachorro e eles eram família perigo. Eles podem abusar da sua boa vontade relacionada a esses pets. Isso pode acontecer. Deveria? Não, mas acontece. E se acontecer, você tenta conversar, não resolveu, SC, não resolveu, rematch. Sabe? Simplesmente pede rematch. Não banalizem o rematch por motivos bobos, porque é uma situação muito grave, é uma situação estressante. Todo mundo reclama de rematch. Inclusive, nem fui au pair ainda, mas eu já tenho muita história de rematch minha pra contar aqui pra vocês. Então eu vou trazer aqui no canal em breve, fica de olho. Eu vejo de como eu fui expulsa de casa no meio da noite, passei por vários rematch, entrevistas de Skype e um monte de outras
outras coisas que todas as au pairs vivem e eu ainda não saí do Brasil, tá vindo por aí. Mas é isso, uma família com pets não é uma família perigo, é só uma família com pets. Assim como uma família que tem bebês. Porque se você quer uma host pra cuidar, ela vai ter que nascer em algum momento. Então essa família vai ter bebês em algum momento da vida deles. Tem au pairs que, assim como eu, decidem escolher famílias com bebês. Porque além do desconto da Cultural Care, é uma faixa etária que eu gosto de trabalhar. Eu, por exemplo, não quero trabalhar. Eu, por exemplo, não quero trabalhar com uma criança de 5 anos. Eu não tenho muito jeito, energia pra lidar com uma criança de 5 anos. Eu sou mais calma, mais reservada. Eu gosto de cuidar de bebês. Então, assim, por mais que pra mim seja uma ótima cuidar de bebês, tem pessoas que não são. E tá tudo bem. É aquela questão das expectativas. Você cria os seus requisitos e encontra uma família que seja melhor pra você. Mas não é só porque eles têm bebês que eles são uma família perigo. Assim como eles também não são uma família perigo porque, sei lá, eles trabalham de casa. Porque, principalmente depois da pandemia, muitos host parents começaram a trabalhar em casa, tem um escritório em casa, trabalham alguns dias no escritório e alguns dias de casa. Isso acabou se tornando normal na rotina deles. Eu não quero uma família que tenha pais que trabalhem de casa. Isso quer dizer que eles são uma família perigo? Não, só quer dizer que é uma família que não se encaixa no perfil que eu tô procurando de host family. E tá tudo bem. Porque não é, por exemplo, que a família não tem um schedule fixo, que também é um requisito meu, ela é uma família perigo. Uma família que também não te oferece um quarto onde você quer, sei lá, no basement, no attic. E a gente precisa criar essa consciência a respeito do que é o benefício, o que é regra e o que é a realidade. Tem uma lista de benefícios que eu abro mão, que eu não abro mão, que eu negocio, gigantesca. Eu sou a pessoa que fala pra vocês serem realistas nesses requisitos, mas eu não tô sendo nada realista nos meus requisitos. E é por isso que eu fiz 3 colunas neles. Quero, negocio e não abro mão. Porque assim eu consigo ir marcando quais as famílias têm o quê, e aí eu vejo o que for melhor, o que o feeling vai bater mais, pra fechar o match quando eu for fazer isso. Porque não adianta a gente ter uma expectativa muito alta de morar, sei lá, em New York City e ter um apartamento só pra mim, uma família que me paga $600 por semana, uma kid só, e eu vou trabalhar 10 horas na semana, e os outros momentos eu vou passar em Nova York fazendo qualquer merda, sabe? Tipo, isso é irreal pra caralho. Isso não vai acontecer. Mas que você queira, é uma expectativa sua que não é uma realidade. Então a gente precisa ter o pé no chão, porque as meninas falam mal das Alices, ficam sonhando acordada com o intercâmbio de au pair, que vai ser tudo maravilhoso. Mas também tem as hiper pessimistas que vão achando que qualquer coisa que tá acontecendo é uma família perigo. E não é bem assim. Você precisa conferir tudo isso, todos esses passos, pra você apontar ou não uma família como uma família perigo. Porque é muito mais coisas envolvidas do que só achismo, do que só as nossas expectativas. É aquela frase, deu tudo errado, mas a expectativa era toda minha. Então prestem atenção nas suas expectativas, construam expectativas realistas. Porque não dá pra você exigir esse tipo de coisa, porque tem coisas que são benefícios, tem coisas que são benefícios irreais. Mas também tem coisas que são regras que você pode conferir no vídeo que eu já citei aqui no card, tá na descrição, tá no comentário fixado, sobre as regras que uma host family precisa seguir pra hospedar um au pair. Porque são regras que vão beneficiar você e que vão colocar uma ordem no programa de au pair pra não ficar aquela hierarquia de a host family manda, a au pair obedece. O governo manda e ambos obedecem. Então é sempre bom você estar atento aos seus direitos e procurar a sua LCC. E se você não sabe o que é uma LCC, o que uma LCC faz, o que ela não faz também, você pode clicar nesse vídeo aqui que eu listei tudo o que uma Local Child Care Consultant pode fazer, o que ela vai fazer por você se você tá numa situação de uma família perigo. E é exatamente o nosso próximo tópico do que você pode fazer quando você se encontra numa família perigo. Você vai procurar a sua LCC e vai conversar com ela, vai explicar a situação, vai pedir rematch. Você não conseguir com a sua LCC, você tem a coordenadora da LCC. Se a coordenadora não te ajudar, você vai atrás da agência. E se a agência não te ajudar, puta merda, você é muito azarado. Mas se isso acontecer, você pode ligar pro governo, porque como você tá lá legal, você tem direito de entrar em contato com o governo, entrar em contato com a imigração e falar, olha, tá acontecendo isso, eu quero sair daqui, eu tô numa situação de perigo, eu não me sinto bem aqui, não me sinto segura. Eles vão resolver na hora, no mesmo minuto. Porque você não pode ficar em perigo nesse país. Você pagou para estar aí, você não vai passar por essa situação sozinho. E um outro jeito de você evitar uma família perigo é você conferir no grupão, que eu sempre deixo os links dos grupos aqui na descrição do vídeo. Tem o Au Pair Grupão e o Au Pair Grupão Brasil. Tem outros grupos também que tem na mesma temática, mas esses dois são os mais famosos, que tem mais arquivos. E lá você vai encontrar uma lista que tá sempre sendo atualizada de famílias perigo, famílias que já foram perigo com algumas au pairs que estão lá. Eles deixam a inicial do sobrenome e a localização e coisas que você pode identificar, mas não o suficiente para gerar um processo para quem tá publicando essa informação. E eles explicam o que aconteceu ou deixam um contato da pessoa que passou pela situação de perigo. Você não cair com essas famílias. Então, antes de fechar o match, confere se a sua família não tá nessa lista do grupão, que vai ser mais seguro para você, no seu ano de intercâmbio, que você não passe por mais esse perrengue. E muito perguntam também sobre qual agência tem mais família perigo. Qual agência tem mais chance de você cair com uma família perigo. E assim, sempre apontam a Cultural Care como a agência que mais tem família perigo. E o que acontece é que a Cultural Care é a agência que mais tem família nos Estados Unidos. Então, se tem família ruim, a chance
chance de ter uma família ruim. Uma agência maior é grande. Mas numa agência pequena também a chance é muito maior, porque agências pequenas, elas costumam ter menos requisitos. Então, se uma família for expulsa de uma agência grande, ela dificilmente vai conseguir entrar numa agência grande também. Mas ela pode sair de uma agência grande e entrar numa agência pequena, porque eles não vão ter muito contato entre si, então eles conseguem trocar e acabam ficando. E tem aquilo também que tem menos host families online procurando pra au pair nas agências pequenas. Então, e tem muita au pair. E essas au pairs vão fechar com a família que aparecer, porque o fluxo é baixo. Costuma ter mais. Então, costuma, não é regra. Centro de pesquisas tirei do cu ter mais famílias perigos nas agências menores. Mas costumam, de novo, centro de pesquisas tirei do cu, vídeo, grupo, host family advice, muitas famílias perigos na au pair care. Porque a au pair care tem pouco requisito pra host family. Porque eles filtram muito pouco e tem uma pessoa super famosa lá desse grupo do host family advice e saiu de 2 agências grandes expulsa e foi pra au pair care. E a au pair care aceitou. Então, assim, se você tá acompanhando aquele grupo, você sabe muito bem de quem eu tô falando. Se você não sabe, que pena, não vou falar aqui porque eu não quero ser processada. Mas, então, fiquem atentos a isso. Se você já fechou com essa agência, se você escolheu outra agência ou quer saber qual é a melhor agência de au pair, a resposta é que nenhuma. Mas se você quiser comparar pelas categorias que elas oferecem, com maior fluxo, que aceita também au pair, que aceita sem CNH, qualquer outro requisito, você pode clicar nessa tier list que eu fiz aqui. Com todas as categorias, te mostrando qual é o papel da agência, como escolher a sua agência e ver qual que é a melhor pra você nesse intercâmbio de au pair. Mas, então, essa relação de agências com mais famílias perigo, ela é variável. Cair ou não numa família perigo é sorte e saber conversar. Porque muitas coisas você pode descobrir no seu Skype ou durante a convivência. Então, infelizmente, família perigo é sorte ou azar. E claro, olhar sempre entre o feeling e a razão. Porque não adianta você ter um feeling. Ai, amei essa família. Eles moram no meio do mato, não tem nada perto, não tem carro pra eu usar. Tem 6 crianças e eu vou cuidar deles sozinha, ganhando 195, 75 por semana. Vou trabalhar todos os fins de semana. Eles têm 5 galinhas, 2 cachorros e um gato. E eu vou cuidar de todos eles, porque eu sou muito legal e eles não vão abusar da minha boa vontade. Que isso? Eu gosto de criar galinha. Eu tive um feeling com eles. E pensar que isso vai dar certo, você precisa ter noção, você precisa ter razão do que você tá fazendo, sabe? Então, coloque a sua cabeça pra pensar quando você estiver fazendo esse match. Vê se realmente essa família de 6 crianças no meio do mato com 5 galinhas, 4 gatos e 2 cachorros, nem foi a conta que eu falei mais cedo. Se liga, vai ser realmente um momento porque você teve um feeling. Feeling não paga conta. Feeling não vai encher sua barriga se a host family começar a encher a comida de post-it e não te dar comida quando eles estiverem de férias. Feeling não vai resolver isso. Você precisa ser racional. Feeling é importante, mas você precisa ser racional. Mas e você? O que você acha disso? Você acha que tudo isso que eu falei aqui foi uma bobrinha danada? Você nunca viu nada pior do que eu comentei aqui? Coloca aqui embaixo essas opiniões. Se você concorda com o que eu falei, coloca aqui também os pontos que você acha importante serem considerados em uma família perigo ou não perigo. Me conta também quais são os seus requisitos, o que você quer, o que você abre mão, o que você não negocia de jeito nenhum. Me segue no Instagram pra você acompanhar todo o meu conteúdo de au pair, ou ter só mais uma rede social pra você me xingar. Se junte a nós no nosso grupo do Telegram, e o link sempre fica aqui na descrição. E eu te vejo na semana que vem com a parte 2 desse vídeo, que são as au pairs perigo, porque a gente não tá imune de ser uma filha da puta. Até semana que vem.